No mês de julho, a TV Câmara estreou na Sala Mário Lago o documentário Franz de Castro, A Rebelião de Jacareí. A produção foi desenvolvida por meio da Assessoria Pública da Casa Legislativa e contou com jornalistas e técnicos para o registro deste episódio histórico do município. Foi em 1981, aqui na Avenida Siqueira Campos, que aconteceu a rebelião que marcou a história do Brasil, sobretudo do jornalismo. O dia 14 de fevereiro está na memória de muitos jacarienses. O documentário Franz de Castro buscou recuperar essa lembrança e contar por meio da figura de Franz, advogado falecido na rebelião, os contrapontos que permeiam esse acontecimento. O processo do longa-metragem teve início em julho de 2021. A ideia nasceu por meio da notícia de que o advogado Franz de Castro, depois de quase 40 anos de sua morte, foi indicado para o processo de canonização no Vaticano, podendo transformar Franz no segundo santo nascido no Brasil. E aí a gente chamou a Rita Elisa, que foi a autora da biografia do Franz de Castro. Ela veio aqui no Bom Dia Jacareí, eu entrevistei ela. E aí a gente começou a conversar sobre tudo isso e eu fui entendendo a grandiosidade desse evento. Eu não tinha ideia de quem era Franz de Castro e muito menos sobre a rebelião de Jacareí. Conversando com ela, eu tive a noção de que, nossa, foi um dos atos mais violentos da história do nosso país e aconteceu aqui na nossa cidade. Franz de Castro é naturalmente do Rio de Janeiro, mas chegou até o Vale para cursar Direito na Fundação Vale Paraibana de Ensino, São José dos Campos. Foi em 1973 que o advogado ingressou na Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC. Nessa época, o sacerdote já desenvolvia trabalhos de ressocialização dentro do presídio de Jacareí. Em 1981, Franz faleceu em uma das rebeliões mais violentas do país. Os presos contavam uma história, os policiais contavam outra história, os familiares queriam a história deles, o prefeito tinha uma outra visão e os funcionários da delegacia também contavam os bastidores de como foi o desenrolar, principalmente o início daquela rebelião. Então, o principal objetivo e a dificuldade também era conseguir colocar isso na balança, como pesar essa narrativa, tanto de quem tinha uma visão de dentro da delegacia, como balancear quem tinha a visão de fora da delegacia. A produção foi dividida em 4 partes. A que narra a história de Franz, a sua participação na Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC, a rebelião e o dia seguinte do trágico tiroteio. Foram entrevistados aproximadamente 20 pessoas de diferentes locais do Brasil. Mário Ottoboni, advogado e criador da APAC, estava presente no dia 14 de fevereiro e, junto com Franz de Castro, foi um dos mediadores da rebelião. Mário faleceu em 2019, antes da produção do documentário, mas sua entrevista já estava pronta desde 2013, realizada por uma produção independente que cedeu o arquivo à TV Câmara Jacareí. O projeto acabou meio que engavetado, assim. Até que o ano passado, numa conversa muito informal assim, com o Rodrigo, que é meu irmão, ele perguntou se eu tinha alguma coisa e tal sobre a rebelião. Aí eu peguei uns livros que eu tenho aqui, que é sobre o Franz, que o Mário escreveu, e acabou que ele viu ali um dos livros tinha uma dedicatória do Mário Ottoboni para mim. Aí ele perguntou: você conversou com o Mário Ottoboni? Aí eu falei: putz, eu conversei com ele, tem uma entrevista gravada com ele. Foram diversos arquivos, fotografias, vídeos e pesquisas jornalísticas. Para unir todo esse conteúdo em um só local, a edição teve um papel importante. Todo mundo contribuiu e acho que a gente cresceu muito, né? Porque aqui na TV Câmara a gente não faz documentário toda semana. Então, assim, foi um grande aprendizado, né? A gente quis experimentar uma linguagem diferente, novas linguagens. A gente quis experimentar também em relação a enquadramentos, tratamento de cor, temperatura de cor, essa parte técnica. A gente teve um capricho muito grande, né? No total, a equipe conta com 7 integrantes, mas de forma indireta, todo o prédio da Câmara se movimentou para a produção do filme. A minha expectativa, eu acredito
que de toda a equipe aqui da TV Câmara é que todo mundo assista e todo mundo saiba e que isso fique como registro, como documento da história assim, da cidade, que isso vá para os órgãos públicos e todo mundo tenha conhecimento de tudo que aconteceu. O documentário Franz Castro, A Rebelião de Jacareí, já está disponível na grade da TV Câmara Jacareí, canal UHF 39.2 e NET 12. Em breve, a produção será disponibilizada nas plataformas digitais.